Olá, seja muito bem-vindo. A TV Estadão estreia hoje a coluna do cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, que vai nos ajudar a entender os lances da política neste ano eleitoral de 2014. Carlos Mello, olá, seja muito bem-vindo aqui conosco na TV Estadão e contando um pouco do que vai ser essa coluna para os nossos espectadores. Muito obrigado, Yuri, a você, ao Estadão, aos internautas que nos assistem. Vai ser um prazer conviver com vocês e tentar compartilhar um pouco das minhas dúvidas. Como diria o Guimarães Rosa, o Reobaldo do Guimarães Rosa, saber eu nem sempre sei, mas desconfio muito. Então vou compartilhar com vocês as minhas desconfianças, as minhas reflexões, tentando colaborar aqui com todos para que a gente possa construir juntos uma visão desta eleição. Sem dúvida, e desconfiança no mundo da política é um artigo fundamental. E a gente, para entender, para o nosso espectador começar a se situar, a corrida eleitoral ainda não começou oficialmente, mas é óbvio que os pré-candidatos já estão marcando suas posições. Queria começar seguindo a ordem das pesquisas, Carlos Mello. A presidente Dilma Rousseff, no fim de semana, deu uma frase que soou polêmica, dizendo que ela de fato transformou os aeroportos em grandes rodoviárias, fez isso no Rio de Janeiro, onde teve toda aquela polêmica com uma professora universitária, reafirmando a posição do governo do PT de aumentar o acesso de uma maior parcela da população a bens e serviços, como as viagens de avião. É isso mesmo que vai marcar a campanha da presidente Dilma Rousseff, Carlos Mello? Ela vai tentar levar a campanha por esse lado, né? Mostrar que tudo que foi feito no Brasil foi feito por ela, não é? Não é verdade. Você tem 20 anos de transformações importantes no Brasil. Acabar com a inflação, como ocorreu no governo Fernando Henrique, foi muito importante, inclusive, para começar a distribuir renda. O mandato do presidente Lula foi importantíssimo. Houve crescimento econômico, houve políticas de distribuição. Agora, no mandato dela, isto não ocorreu com a mesma velocidade, com a mesma ênfase, com a mesma qualidade. Nós tivemos uma diminuição do ritmo de crescimento, não é? Esse é o primeiro ponto. Então, ela está tentando recolher para si um saldo de um processo muito mais amplo. O segundo ponto é que os aeroportos não precisam parecer uma rodoviária. Os aeroportos podem ter muita gente, podem acolher pessoas de todas as classes sociais, é ótimo que assim seja, mas precisam fazer isso com conforto. Continuando na nossa ordem das pesquisas, o senador Aécio Neves também falou bastante ontem, um evento inclusive com participação do Estadão ontem, na segunda-feira, também participou do programa Roda Viva da TV Cultura, se preocupou em marcar diferenças, se posicionar de forma diferente em relação, por exemplo, a Eduardo Campos, outro candidato que está se colocando no campo da oposição. Aécio Neves falou de leis trabalhistas, né, Mello? E também falou que ele, ao contrário de Eduardo Campos, não participou do governo Lula, como Eduardo Campos, que foi ministro no primeiro mandato do Lula, querendo marcar essa diferente posição, que ele seria uma oposição mais autêntica ao governo do PT do que Eduardo Campos. Eu, ao contrário do PT, assinei, o PT defendeu a não assinatura, depois, questões formais, acabou assinando, mas defendeu a não assinatura da Constituição, que trouxe importantes direitos trabalhistas. Eu fui signatário dessa Constituição. Os direitos trabalhistas são inegociáveis. O que eu tenho defendido é que, a partir de demandas dos próprios sindicatos, e elas vêm existindo em determinados setores, possa haver uma relação mais direta entre trabalhadores e empresários. Faz sentido esse raciocínio? Para a estratégia do Aécio Neves, sim, faz sentido. Em primeiro lugar, ele falou demais antes da campanha começar a esquentar de verdade. Ele se reuniu com vários empresários durante várias ocasiões, ele e os seus emissários falaram de reformas, inclusive reformas que não são muito populares. Ainda que possam ser importantes, necessárias, não são populares. E a campanha da presidente Dilma percebeu isso e começou a acusá-lo de tentar reverter e tentar retirar todo o ganho que houve na área social durante o período recente. Agora, ele tenta desdizer o que disse, tenta amenizar o discurso para fazer uma campanha mais popular e entrar de uma forma mais favorável na massa do eleitorado. É difícil, ele vai ter que... É um discurso defensivo, porque ele agora tem que dizer que não é bem assim. Com relação a Eduardo Campos, com relação ao discurso que faz Eduardo Campos, ele quer se demarcar como ele, o anti-PT, e não Eduardo Campos. Né? A disputa que há neste momento não é a disputa exatamente entre a oposição e o governo. A disputa que há neste momento é o governo se localizando
se posicionando já para o segundo turno, encaixado para o segundo turno, e 2 candidatos disputando a vaga para o segundo turno. Aécio e Eduardo vão se debater. Aécio e Eduardo vão se confrontar. Só um vai para o segundo turno. E é claro que cada um quer, acredita e espera que seja ele próprio. Uhum. Por fim, Carlos Melo, para a gente falar de Eduardo Campos, esse fim de semana ele esteve na terra natal do avô dele, Miguel Arraes, que nasceu em Araripe, no Ceará, pediu a bênção do padre Cícero, o padre Cício, que é uma tradição de políticos, não só do Nordeste, mas políticos também que disputam eleições presidenciais. O desafio de Eduardo Campos é justamente romper essa polarização entre PT e PSDB. Ele e Marina Silva estão conseguindo fazer isso ou ainda é uma tarefa muito difícil se viabilizar uma terceira via de fato no Brasil? A tarefa ainda é muito difícil, embora me pareça que haja espaço. Marina Silva teve 20 milhões de votos em 2010, não por si própria, mas porque se percebeu ali um esgotamento, um cansaço dessa polarização PT-PSDB. Então é a franja que Eduardo Campos tenta entrar. Ele precisa, de alguma forma, sair do Nordeste forte, até porque ele tem um problema sério, ele tem um problema de palanques no resto do Brasil. Não é? Ele está tentando, de algum modo, pegar uma carona aqui no palanque do governador Alckmin, aliás, interessa o governador Alckmin dar um espaço para o Eduardo, ganhar de todos os lados, mas não interessa para Aécio Neves que socorra. Não é? Então, o Eduardo tem que sair relativamente forte do Nordeste para compensar os problemas que ele terá nos grandes centros eleitorais. São Paulo, como eu já me referi, Rio de Janeiro, Minas Gerais, terra do Aécio, Rio Grande do Sul, Bahia, onde também haverá uma divisão e uma polarização entre PT e PSDB. Pois é, Melo, pelo que você está mostrando para nós, para os espectadores da TV Estadão, ainda tem muito para correr nessa campanha e, como você disse, a gente tem que desconfiar sempre do discurso de todo político, não é isso? Eu acho que esse talvez possa ser um bom bordão para os nossos encontros semanais aqui. Né? Saber a gente nem sempre sabe, mas é sempre bom desconfiar muito, como diria o Riobaldo do Guimarães Rosa. É isso aí, com essa ótima referência literária, eu me despeço do Carlos Melo. E, Melo, semana que vem estaremos aqui de novo ajudando os espectadores aqui da TV Estadão a entender um pouco mais da política nacional. Obrigado, Melo. Até semana que vem. Obrigado, foi um prazer. E obrigado você da TV Estadão que nos acompanhou. Reforço o convite, a cada terça-feira estaremos aqui, eu e Carlos Melo, discutindo um pouco dos lances da política e ajudando você, leitor e espectador do Estadão, a entender o que se passa nos bastidores do poder. Um abraço a todos e até a próxima.